Existe um espaço silencioso, invisível aos olhos e intangível ao toque, mas absolutamente real e incrivelmente poderoso. Um espaço onde não há forma, nem matéria, nem tempo como conhecemos. Esse lugar é chamado de vácuo quântico, e é justamente nele que tudo acontece. É onde a criação começa, onde as ideias nascem, onde o potencial infinito repousa à espera de sua escolha consciente. A física quântica já não tem dúvidas. Esse campo de pura energia é o pano de fundo de toda a realidade. Joe Dispenza fala desse lugar como o ponto zero da criação. O campo unificado, onde todas as possibilidades existem em estado latente. Entrar nesse vácuo é como voltar à origem, é se despir de quem você pensa que é, soltar todas as suas histórias, os rótulos, as emoções que já não te servem. É cruzar o limiar entre o conhecido e o desconhecido. E esse desconhecido, embora possa causar desconforto, é o espaço mais fértil que existe. Nele não há limites, nem condicionamentos. Não há passado determinando o presente, nem futuro sendo previsto por projeções antigas. Existe apenas potencial, potencial puro, vibrando silenciosamente, esperando por um observador consciente que o colapse em realidade. Joe Dispenza nos convida a acessar esse campo não por meio do esforço mental, mas da rendição vibracional. Para entrar no vácuo, é preciso aquietar o corpo, desacelerar os pensamentos, abandonar o controle. É necessário transcender o ego, aquele eu programado que quer saber tudo, controlar tudo, prever tudo. No vácuo, o ego não opera. Ali só entra o ser essencial, o observador silencioso que está além da mente, além da identidade. É esse ser que, em meditação profunda, pode tocar o campo quântico e ativar novas realidades. Mas como então acessar esse espaço? A resposta está na vibração. O vácuo não é um lugar físico, mas um estado de consciência. Quando você silencia os ruídos internos, se desconecta dos estímulos externos e eleva sua vibração por meio da emoção coerente, você começa a se sintonizar com esse campo. A neurociência mostra que, em estados meditativos profundos, o cérebro entra em ondas gama ou teta, estados ideais para transcender a identidade antiga e acessar dimensões além do espaço-tempo. Nesse estado, o corpo se dissolve, a mente se expande e o campo se abre. É nesse ponto que a mágica acontece. Porque, ao entrar no vácuo com uma intenção clara e sustentada por uma emoção elevada, como gratidão, amor ou inspiração, você começa a emitir uma nova frequência para o campo. E o campo responde. Ele responde não às palavras, mas à coerência energética. Quando você vibra a partir do coração, com foco, clareza e emoção sincera, você envia um sinal coerente para o universo. E esse sinal começa a colapsar possibilidades em realidade. Isso não é misticismo, é física aplicada à consciência. O vácuo, apesar de parecer vazio, é o espaço mais cheio que existe. Ele contém todas as versões possíveis da sua vida. Contém o você que já superou, que já curou, que já criou, que já vive em plenitude. E também contém o você que ainda sofre, que repete, que se sabota. A escolha sobre qual versão será colapsada depende da sua vibração atual. E essa vibração pode ser alterada a qualquer momento, desde que você entre no campo com presença, intenção e emoção elevada. Nos ensinamentos de Joe Dispenza, fica claro que o grande erro das pessoas é tentar mudar a realidade sem antes mudar o estado de ser. Querem resultados novos emitindo a mesma frequência velha, mas o campo não responde ao desejo, ele responde ao ser. É quem você está sendo agora que determina o que está criando. E se você acessa o vácuo sendo o mesmo de sempre, só encontra as mesmas possibilidades de sempre. Para ver algo novo, é preciso ser alguém novo.
Esse alguém novo nasce no silêncio, no espaço entre os pensamentos, no momento em que você para de repetir quem foi ontem e começa a sustentar a vibração de quem deseja ser. Esse espaço é o vácuo, é a pausa entre a inspiração e a expiração. É o instante entre a dúvida e a entrega. É o ponto em que você deixa de ser forma e se torna pura consciência. E nessa consciência você pode escolher, pode intencionar, pode vibrar e com isso criar. O mais fascinante é perceber que esse processo não exige esforço forçado. Ele não acontece por repetição mecânica de afirmações, nem por visualizações sem emoção. Ele acontece quando você sente com o coração, quando você entra em coerência, quando sua intenção deixa de ser mental e passa a ser energética. Joe Dispenza afirma que, quando o cérebro e coração estão alinhados, você se torna um campo magnético de atração. E é esse campo que conversa com o universo. E o universo não falha. Ele sempre responde. Talvez não no tempo que o ego quer, mas sempre no tempo que a alma precisa. Ao acessar o vácuo com constância, você começa a viver de dentro para fora. Começa a perceber que tudo o que acontece fora é apenas reflexo do que está vibrando dentro. Começa a confiar que o invisível é mais real do que o visível, porque é no invisível que tudo começa. É lá que as ideias se formam, que os sentimentos se refinam, que os caminhos se alinham. É lá que você se reconecta com sua essência criadora. Essa reconexão não é um evento, é uma prática. A prática diária de silenciar, sentir, confiar. De entrar no vácuo, não para controlar, mas para cocriar. De deixar o velho eu dissolver, para que o novo possa emergir. De render-se ao campo de todas as possibilidades, sabendo que ao vibrar diferente, você acessa realidades que antes pareciam impossíveis. Porque nada é fixo, tudo é energia, tudo é informação, e você é o codificador dessa informação. Quando essa compreensão se torna vivência, sua vida muda. Você para de correr atrás, para de lutar, para de buscar fora e começa a se mover por dentro, a vibrar com intenção, a criar com emoção, a manifestar com confiança. O vácuo se torna seu ponto de partida, não seu último recurso. Você passa a visitar esse espaço com frequência, sabendo que é ali que tudo acontece. E é por isso que os 7 minutos de silêncio pela manhã ou os 15 minutos de meditação antes de dormir são mais poderosos do que horas de esforço desconectado. Porque nesses momentos você está tocando o campo, está acessando o vácuo, está cocriando. E está, acima de tudo, se lembrando de quem realmente é. Um ser vibracional, criador, ilimitado. Conforme você aprofunda sua prática de acessar o vácuo, começa a entender que não se trata de um lugar que se visita ocasionalmente, mas de um estado que se incorpora. O vácuo passa a ser um espaço interno, disponível sempre que você decide se desconectar da identidade condicionada e se reconectar com sua consciência criadora. Joe Dispenza explica que, com a prática, esse estado de conexão se torna cada vez mais natural. É como fortalecer um músculo. No início, exige esforço, mas depois vira parte do seu modo de viver. E com isso, a sua realidade externa começa a mudar. Não porque você está forçando, mas porque está vibrando em outra frequência. E essa frequência mais elevada não é algo que você encontra fora. Ela nasce dentro, na forma como você se sente em relação a si mesmo, ao mundo e ao futuro. Quando você entra no vácuo e se sente pleno, grato, conectado, você está emitindo sinais vibracionais coerentes com abundância, paz e realização. E o campo quântico responde a isso com precisão matemática, porque a vibração é linguagem e o universo é fluente nela. Se você vibra escassez, mesmo dizendo que quer prosperidade, você continuará experimentando falta. Mas se você vibra abundância, mesmo que ainda não veja sinais externos, você começa a colapsar essa realidade.
Esse é o ponto central do ensinamento de Dispenza. Você não espera a realidade mudar para então se sentir diferente. Você se sente diferente para que a realidade mude. E esse sentir acontece no vácuo. Porque no vácuo não há histórias, não há memórias, não há expectativas. Há apenas o agora vibrante, onde tudo está disponível. E nesse agora, você pode se escolher de novo. Escolher uma nova identidade, uma nova emoção, uma nova intenção. E ao fazer isso, você envia ao campo um sinal inequívoco: estou pronto para algo novo. Mas para que esse sinal seja claro, é preciso autenticidade emocional. Não basta desejar com a mente, é necessário vibrar com o coração. A emoção é o elemento criador por excelência. Ela é o combustível que ativa a intenção. É por isso que, nas práticas ensinadas por Joe Dispenza, o foco não está apenas no que você quer, mas em como você se sente ao se imaginar já vivendo essa nova realidade. Quanto mais real for a emoção sentida, mais potente será o campo que você ativa. E quanto mais coerente for essa vibração, mais rápido será o retorno. E esse retorno não vem apenas na forma de grandes eventos. Ele se manifesta nas pequenas sincronicidades do dia a dia. Um encontro inesperado, uma ideia repentina, uma oportunidade que surge do nada. Essas são as respostas sutis do campo, dizendo que você está no caminho certo, que sua vibração está colapsando possibilidades antes inacessíveis, que você está de fato criando a partir do vácuo. E quanto mais você confia nesse processo, mais ele se intensifica, porque confiança é uma vibração poderosa. É o oposto do controle. É a entrega consciente ao desconhecido Criador. Essa entrega exige, muitas vezes, que você abandone a necessidade de entender tudo. O ego quer explicações, provas, garantias, mas o vácuo não opera sob essas regras. Ele responde à frequência, não à lógica. À presença, não ao esforço. Quando você entra no campo com clareza emocional e se mantém nele sem se apegar ao resultado, você permite que o universo faça a parte dele. Você se torna um co-criador alinhado e não um manipulador ansioso. E é nessa leveza que a manifestação ganha força. Manter esse estado, no entanto, exige vigilância. O mundo externo está cheio de estímulos que tentam te puxar de volta para o velho eu. Notícias, conversas, hábitos, distrações, tudo isso pode interferir na sua vibração. Por isso, é fundamental cultivar práticas que te mantenham centrado. Meditações diárias, momentos de silêncio, respirações conscientes, estados de gratidão. Essas são âncoras vibracionais que te conectam ao vácuo, mesmo no meio do caos. Elas são lembretes de que o real poder não está no que acontece fora, mas no que você escolhe sentir dentro. E quanto mais você se compromete com esse alinhamento, mais sensível você se torna às variações da sua frequência. Você começa a perceber quando está saindo do seu centro. Nota quando uma emoção densa está tentando tomar conta. E ao invés de se identificar com ela, você observa, respira, recalibra. Essa é a maestria que se desenvolve com o tempo, a capacidade de escolher sua vibração mesmo diante das circunstâncias, de permanecer criador mesmo quando tudo à sua volta parece estar desmoronando. Essa capacidade não é um dom, é um treino, e como todo treino, ela exige consistência. Joe Dispenza reforça que o cérebro aprende por repetição, e o corpo memoriza estados emocionais. Portanto, quanto mais você pratica estar no vácuo, mais fácil se torna acessar esse estado. Mais natural se torna viver a partir dele, e mais frequente se tornam as manifestações alinhadas com seu novo ser. Porque agora você não é mais alguém tentando mudar sua vida. Você é alguém que vive a mudança, que respira a nova vibração, que colapsa realidades com presença. E talvez o mais importante nesse processo todo seja a sensação de reencontro.
Reencontro com quem você é além das crenças, dos medos, das máscaras. O vácuo é um espelho silencioso que reflete sua essência mais pura. Quando você entra nele com verdade, você não encontra apenas possibilidades. Você se encontra livre, leve, inteiro, se encontra pronto para criar, para amar, para expandir. E ao se encontrar, você deixa de buscar, porque entende que tudo o que sempre procurou fora já estava dentro, estava no silêncio, na pausa, na vibração, estava no vácuo. E agora que você acessou esse espaço, você nunca mais será o mesmo. Porque uma vez que você experimenta o poder criador do vácuo, não há como voltar a viver como vítima do acaso. Você sabe demais, sentiu demais, criou demais, e isso muda tudo. A essa altura da sua jornada, você começa a perceber que o vácuo não é mais um lugar de visitação esporádica, mas um estado de origem. Ele se torna o ponto de partida para tudo o que você deseja criar. Antes, você buscava esse espaço como um recurso para resolver problemas, alinhar desejos ou curar feridas. Agora, você compreende que ele é o lugar onde você verdadeiramente habita quando está em sua frequência mais autêntica. Joe Dispenza descreve esse ponto como a interseção entre a consciência pura e a intenção consciente, e é nesse ponto que a criação verdadeira acontece. Nesse espaço, você já não é mais quem suplicava por mudança, você é quem incorpora a mudança. Já não se perde mais no caos da mente, pois aprendeu a silenciar. Já não reage com impulsividade, pois aprendeu a observar. Você passa a viver em um estado de atenção presente, sensível às nuances da vibração, capaz de reconhecer quando sua energia está em desalinho e, principalmente, capaz de recalibrá-la com gentileza e poder. Esse domínio sobre si mesmo não é autoritarismo interno, é sabedoria emocional. É saber que tudo o que você deseja já existe no campo e que a única tarefa real é se tornar o ímã certo para atrair. E essa maestria começa a se refletir nas suas escolhas. Você passa a falar com mais intenção, a agir com mais consciência, a se relacionar com mais autenticidade. Porque percebe que tudo comunica vibração, as palavras, os gestos, os pensamentos silenciosos. E a partir desse novo entendimento, você começa a purificar sua emissão. Deixa de sustentar reclamações, vitimismo, comparações. Passa a cuidar do seu campo como quem cuida de um templo, porque compreende que ele é sagrado. É nele que as sementes da sua nova realidade são plantadas. A partir daí, a manifestação deixa de ser um evento extraordinário e se torna uma consequência natural do seu estado de ser. Você não precisa mais forçar, convencer ou manipular a realidade para que ela se dobre ao seu desejo. Você apenas vive alinhado com a vibração do que quer e a realidade responde. Esse é o segredo mais simples e mais poderoso que Joe Dispenza revela. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E quando você é coerência, amor e presença, o universo não tem outra escolha senão espelhar isso de volta. Essa coerência não depende de perfeição, mas de intenção constante. É um lembrete diário de quem você está escolhendo ser. Uma prática silenciosa de voltar ao centro sempre que se perder. E quanto mais você volta, mais fácil se torna permanecer. O vácuo, antes um mistério, agora é familiar. Você o reconhece na pausa entre dois pensamentos. No momento em que a intuição sussurra. Naquele instante em que você sente paz, sem motivo. Esses são os portais. E quanto mais atento você está, mais portais se abrem. Então, algo ainda mais profundo acontece. Você percebe que sua transformação começa a impactar o ambiente ao redor. Pessoas te dizem que se sentem bem na sua presença. Situações antes desafiadoras se resolvem com mais leveza. O caos do mundo parece te tocar menos, porque sua vibração está mais estável.
Você se torna um ponto de coerência num mundo de incoerência. Isso, por si só, é um ato de serviço. Quando você sustenta a vibração do novo, você ajuda o coletivo a se lembrar do que também é possível. Essa influência vibracional é uma das maiores contribuições que você pode oferecer. Joe Dispenza mostra, por meio de experimentos com grupos em meditação coletiva, que é possível reduzir taxas de violência, alterar campos eletromagnéticos locais, promover curas inexplicáveis. E tudo isso porque um grupo de pessoas decidiu acessar o vácuo, sustentar uma emoção elevada e emitir essa vibração ao mundo. Imagine o que acontece quando cada indivíduo faz isso por si mesmo, todos os dias. A transformação deixa de ser individual e se torna planetária. E você é parte disso. Cada vez que entra no vácuo e vibra gratidão, você envia ao campo um código de abundância. Cada vez que silencia o medo e escolhe o amor, você ativa possibilidades de cura. Cada vez que deixa o velho eu dissolver e escolhe o novo, você ilumina um caminho que outros poderão seguir. Sua jornada interior é uma contribuição real para o todo, porque, como ensina a física quântica, tudo está conectado, nada é isolado, e a sua vibração afeta o campo compartilhado por todos nós. Essa compreensão amplia sua responsabilidade vibracional, não como um peso, mas como um privilégio. Você não está à mercê do mundo, você é co-criador dele. E isso significa que, ao mudar sua energia, você pode mudar tudo. A cura que você busca, a abundância que deseja, a paz que sonha, tudo isso já existe no campo e está esperando por você, esperando que você entre no vácuo com coração aberto e mente presente, esperando que você diga sim ao seu novo eu. E esse sim não precisa ser gritado. Pode ser sussurrado em silêncio, sentido em lágrimas, escolhido em meio à dúvida. O vácuo não exige cerimônia, ele só pede verdade. E quando você entra nele com essa verdade, mesmo que frágil, mesmo que incerta, ele responde, sempre responde. Porque o campo é fiel à vibração. Ele não falha, não julga, apenas reflete. E assim você conclui a jornada não com um ponto final, mas com uma nova abertura. Abertura para continuar acessando o vácuo como estilo de vida, para viver com leveza, intenção, emoção elevada, para se tornar todos os dias a melhor versão de si mesmo. Porque agora você sabe, o vácuo é onde tudo acontece, e você é aquele que acontece com ele. O criador consciente, o observador que colapsa, o ser vibracional que escolhe a realidade que deseja viver. E ao escolher, você inspira. Ao vibrar, você transforma. Ao viver, você manifesta. E tudo começa e recomeça nesse espaço sagrado de silêncio e potência infinita, o vácuo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.